Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá com mais uma aula de história, tentando adaptar para fazer vocês se sentirem mais dentro da escola. Eu peguei uma lousa emprestada das minhas filhas de quando elas eram crianças e vamos lá então. Aula 25 e 26, matéria de história, e nós vamos continuar falando sobre o Brasil colônia. Então, agora vai ser a expansão territorial. Nós vamos falar sobre os bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? O que eram as bandeiras? Certo? Então, assim, vamos dar início. No caso, as bandeiras ou os bandeirantes, principalmente no caso, os bandeirantes, eles estavam situados na capitania de São Vicente. E na época era uma capitania que eles só tinham, tudo aquilo que eles produziam era simplesmente só para subsistência. Eles não eram ricos, não tinha nada que atrair ou que atraíssem as pessoas de lá. Então eles viviam ali como se fosse uma comunidade nessa época aqui, ok? Então assim, o que eram as bandeiras? Elas foram expedições de desbravamentos de território, tá? E a princípio o objetivo principal era capturar os índios. O principal que ficava sempre ali cuidando e organizando foi o padre jesuíta Manuel de Nóbrega, tá? E os bandeirantes, que eram da capitania de São Vicente, eles eram pessoas que tinham um nome que era mamelucos. O que era isso? Era pessoas de ascendência europeia e indígena que eles tinham nascido aqui na colônia, ok? Quais eram as características deles? Eles andavam descalço, com as camisas de algodão, aquele tecido bem grosso, bem rudimentar. Eles carregavam armas de fogo e facão. Para quê? Qual era o objetivo de tudo isso? Além de se defender e até para ameaçar os povos indígenas, mas também para abrir trilhas nas matas. Eles falavam não só a língua tupi, mas também falavam outras línguas. E a vantagem deles, para eles justamente tentar desbravar o sertão, é que a localização que eles estavam, os rios nasciam ali. Então, sempre corria, até hoje no caso, lógico, né? Corriam para o sertão, e o que facilitava a exploração do território. O principal bandeirante, o que ficou mais conhecido, foi o Domingos Jorge Velho. Foi aquele que foi capaz de capturar o Zumbi dos Palmares lá no ano de 1695, certo? E aqui nós vamos ter dois tipos de bandeiras. Nós vamos ter o tipo de bandeiras de apresamento. O que era isso? Era uma utilização dos indígenas como escravos nas roças. Então eles capturavam os indígenas e eles colocavam os indígenas para produzir o alimento deles, para trabalhar nas roças. Então o objetivo era isso, era capturar esses indígenas para fazer eles trabalharem. E a outra bandeira era a bandeira de prospecção. O que era isso? Além de capturar os indígenas como escravo, eles também começaram a despertar o interesse deles em tentar achar as pedras preciosas, certo? Agora nós vamos falar um pouco. E antes, a prof estava esquecendo. Tem o sertanismo de contrato. O que é isso? Os bandeirantes, eles eram contratados para tentar combater os quilombos e os indígenas e para carregar alimentos. Então eles eram contratados aqui na verdade nem aqui era para questão de contratar, mas eles capturavam para os indígenas para produzir o seu alimento, para plantar e colher como escravo. Aqui era para tentar achar as pedras preciosas. E também tinha o sertanismo de contrato, que era justamente para tentar destruir os quilombos e também para ir atrás dos povos indígenas, certo? E também para carregar alimentos para a coroa portuguesa em si, né? Então vamos lá. Aí tem sempre uma questão. Será que os bandeirantes, eles eram vilões ou eles eram heróis? Aí fica uma pergunta para vocês aí, para vocês pensarem a respeito disso. Agora nós vamos começar a falar sobre a pecuária no Nordeste e depois a pecuária no Sul. A pecuária no Nordeste, quem trouxe o gado foi Tomé de Souza,
Foi uma criação secundária, porque o objetivo e o foco era a cana-de-açúcar. Para que eles usavam esse gado? Era para usar a força animal dos engenhos e para a própria alimentação, só que estava preocupando a coroa portuguesa e a coroa foi lá e proibiu por volta do século XVI. Por quê? Eles pediram para que essa criação de gado se distanciasse do litoral, ok? Porque o foco deles era cada vez mais focar na cana-de-açúcar, ok? Então tá, vamos continuar. E daí nós vamos para a pecuária da região sul. Se eles não poderiam ficar aqui, eles tiveram que se distanciar. E qual que foi o local que eles escolheram para eles irem? Eles expandiram além do Tratado de Tordesilhas, eles conseguiram ir além da onde eles poderiam chegar, tá? E eles concentraram no sul da capitania de São Vicente, nos Campos Gerais do Paraná, e os maiores rebanhos ficaram situados na Campanha Gaúcha, tá? Então esses muitos rebanhos desse local foram abandonados por jesuítas e eles acabaram se multiplicando aqui na região sul. Por quê? Porque os bandeirantes eles também saíam como se fosse em caçada, né? Não só para buscar, eles faziam a maioria dos serviços, aqueles serviços que eram considerados sujos, eles faziam a mando da coroa, tá? E esses rebanhos que foram abandonados por esses jesuítas começaram a se multiplicar, então começou a criar um gado livre. E quem que eram esses gaúchos? Quem que eram esses que cuidavam desses gados aqui? Eles eram mestiços ou eles eram os próprios indígenas? E eles começaram a se especializar na criação de gado. A princípio a carne era usada somente para alimentar ali em volta de onde eles estavam, e eles começaram a usar também o couro de forma bem rudimentar, tá? E aí vem uma curiosidade que começou a surgir os rodeios, porque junto com os rodeios vieram os tropeiros. Quem que eram os tropeiros? Eram aquelas pessoas que saíam com um monte de gado, e eles saíam com esse gado vivo e ia até a cidade de São Paulo. Por quê? Para que esse gado pudesse ser vendido. Chegava esse gado vivo lá, ficava um tempo para engorda e consequentemente depois eles eram vendidos nas feiras lá, tá? Aí a partir do século XVIII, na região, geograficamente falando agora, entre os rios Pelotas e São Gonçalo, eles começam a produzir o sal, tá? E aí começa a surgir as grandes estâncias. O que era a grandes estância? Eles começaram a cercar o gado em grandes fazendas. E daí surge, da mesma forma que surgiu o mito dos bandeirantes, se eles eram vilões ou eles eram heróis, começou a surgir o mito do gaúcho, que era aquele gaúcho tradicional, que tinha aquela roupa toda incrementada, com aquelas botas e tudo mais. Certo, pessoal? Então essa aqui é a nossa aula 25 e 26. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, e qualquer coisa é só chamar a prof no PV e depois a prof vai passar uma atividade. Beijo!